Boa tarde a todos. O evento é uma realização do Instituto Internacional de Estudos de Direito do Estado, IED, e tem o patrocínio da Federação Brasileira de Telecomunicações, Febratel e Correios. Apoio institucional, Agência Nacional de Telecomunicações, Anatel, Academia Internacional de Direito e Economia, Federação Brasileira de Bancos, Febraban, Escola de Direito do Brasil, EDB, Associação Nacional dos Advogados da União, ANAUNI, Advocacia Geral da União, Escola da Advocacia Geral da União, Ministro Victor Nunes Leal, Comissão de Valores Mobiliários, CVM, Associação dos Juízes Federais do Brasil, AJUF, Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional, PGFN, Instituto Brasileiro de Política e Direito do Consumidor, Brasilcom, Instituto Brasiliense de Direito Público, IDP, Associação Brasileira de Direito da Tecnologia, da Informação e das Comunicações, ABDTIC, Centro de Estudos das Sociedades Advogados, CESA e Medina Osórios, advogado. Medina Osório, claro, advogados. Muito bem, lembramos às senhoras e senhores que teremos, no encerramento deste nosso seminário, o ministro do Supremo Tribunal Federal, doutor Gilmar Mendes. Convido agora ao palco para atuar como mediador do primeiro bloco de palestras desta tarde, doutor José Arthur Diniz Borges, que é juiz federal, presidente da Comissão de Direito Administrativo da Escola da Magistratura Regional Federal 2ª Região, EMARF, e membro da Comissão Permanente da Associação dos Juízes Federais do Brasil, AJUF. Vamos recebê-lo, por favor. Passo então a palavra ao doutor Borges. Por favor, doutor Borges. Boa tarde a todos. Como vice-presidente nacional da Associação dos Juízes Federais do Brasil, tenho a honra de estar presente aqui e ser convidado nesse seminário de grande porte pelo meu querido amigo professor Fábio Medina para ser o mediador nessa parte da tarde em que teremos a honra de ouvir 3 grandes palestrantes. E, desde já, convido o professor José Eugênio Soriano para compor a mesa. Também convido para compor a mesa a professora Matilde Carlon. E, ao lado desses 2 eminentes juristas espanhóis, não poderíamos estar ladeado com, talvez, o nosso maior administrativista do Brasil, professor Diogo de Figueiredo Moreira Neto. Bom, volto a deixar registrado aqui a participação da Associação dos Juízes Federais na minha pessoa como vice-presidente e dizer, mais uma vez, da honra de participar desse 3º seminário de infrações e sanções nos serviços públicos regulados, evento realizado em homenagem ao professor Almiro do Couto Silva, em que os temas poder de fiscalização, poder de polícia e poder sancionador são o enfoque do seminário. Muito bem. Convido agora para ministrar a palestra Direito Fundamental à sanção proporcional, critérios do setor das telecomunicações, Sistema Europeu de Sanções Administrativas nas Telecomunicações, o professor José Eugênio Soriano. O professor palestrante é catedrático de Direito Administrativo e diretor do Departamento de Direito Administrativo da Universidade de Complutense de Madrid, UCM. Foi conselheiro do Tribunal de Defesa da Concorrência da Espanha, órgão equivalente ao nosso CAD. Advogado e parecerista, grande jurista espanhol, passa a palavra, então, ao nosso ilustre palestrante. Boas tardes. Eu falarei um portunhol um pouco estranho. En cualquier caso, hablaré despacio y me podrán entender. Doy gracias, desde luego,
al profesor Fabio Medina Osorio. Es un administrativista muy conocido en España, es doctor por la Universidad Complutense, y quiero manifestar mi fortuna, mi suerte, por estar con quien quizás sea para nosotros, los españoles, el mayor jurista brasileño, que es el doctor Diego de Figueiredo Moreira Neto, a quien conozco en España hace ya muchos años. Somos discípulos de Eduardo García de Enterría, es uno de los grandes nombres en el derecho europeo, y me complace mucho estar aquí, ya que le conozco muy bien, y a su mujer, que tantas veces nos ha acompañado en Madrid. Voy a intentar ser breve y deixar así un espaço para as preguntas finais. He entregado a miña ponencia ao coordinador, doctor Medina Osorio, está a súa disposición e, por tanto, me puedo remitir a moitas cousas que he dicho aquí. El sentido y el objeto de mi ponencia consiste en examinar dos sentencias del Tribunal de Justicia da Unión Europea que mostran, sense dúbidas, que o procedimento administrativo europeo comunitario, decimos embora lá, está embora muy atrasado, y que es absolutamente fundamental lograr una ley de procedimiento administrativo europea común a todos os Estados membros. Y van a ver ustedes cómo, si comparamos con Brasil, de inmediato surge la necesidad de fundar, de apostar muy seriamente por las garantías de los derechos, dos derechos, que todavía, como vamos a ver, no están suficientemente protegidos na Unión Europea, están protegidos nos Estados membros, como España, mas non a un nivel europeo, e que, por tanto, los inversores, los financieros, las personas que quieran realizar hoy inversiones financieras en Europa no están completamente seguras, y esta es, a mi entender, unha causa máis da grande crisis económica. A falta de certeza del dereito comunitario e a falta de seguridade jurídica. Por esto, y pensando para Brasil, creo que si ustedes, os brasileiros, como grande país emergente, como uno dos jugadores mundiais, queren estar nel podium de ganadores, deben apostar moito seriamente por a garantía dos dereitos, por seguridade jurídica,
que permitirá a Brasil estar incluso, como ya está ahora en algunos puntos, por encima de la Unión Europea. E ao mesmo tempo, esta recomendación, debo decirla también, na Unión Europea, se queremos ser un continente no perdedor. Actualmente, la situación do certeza e da seguridade jurídica no ámbito comunitario é, embora, muito deficiente. Eu quero recordar que a Unión Europea non é propiamente un Estado do direito nel senso tradicional da palavra. Se Montesquieu se alzara da tomba, vería que debería meter outra vez a cabeza na tumba, porque a divisão de poderes non é na Unión Europea un dato fixo. Nosotros temos non un executivo máis dúas executivos, a Comisión e a Consello. Depois, o Parlamento non faz a lei. A lei a faz o Executivo Comunitario principalmente. É único que na arquitectura tradicional cumple as súas funcións, sería o Tribunal da Justicia. Son dúos tribunales, o Tribunal Geral e o Tribunal Superior. Mas, precisamente, o Tribunal de Justicia é muito diferente con a Comisión Europea, con o Poder Executivo. En este trazo, en este cuadro, é fácil comprender que todo o poder é na mãos da Comisión, que o Parlamento é un florero, como se dice, un florero, un jarrón, una cosa que de corazón, é que o tribunal debería estar muito máis cima das casos que vinculan aos cidadãos e ás empresas. Dúas sentenzas da 12 de marzo de 2012, unha a Comisión contra o Reino de España e unha outra Comisión contra a Telefónica, mostrarán sen dúbidas que os lineamentos fundamentais do direito procesual comunitario están a anos luz de que habemos en España, o Brasil, en outros lados. E que se uno es un inversor na Unión Europea, la garantía de sus direitos non está nada segura. Haré un breve excursus. Gran parte dos problemas que té os tribunales da Justicia da Unión Europea é que traballan moito nel sistema anglosaxón del case law. É unha aproximación caso a caso, mas sen haber todo o grande
quadro geral d'un sistema com el sistema continental tradicional, donde uno, el jurista, té un texto legal e pode interpretarlo e conocerlo perfectamente. Nel caso da Unión Europea, o Tribunal de Justicia va avanzando milimétricamente a una velocidade geológica, podemos dir, porque as súas decisões vinculan, mas non moito, e o Tribunal da Justicia, cada vez que ten un caso, aplica a súa jurisprudencia, sí, mas sempre tenendo conto e tenendo presenza das peculiaridades do caso. A conclusão é que cada caso é uma aventura. É uma aventura cuyo resultado no es siempre seguro. Si sumamos a esta técnica del caso por caso el hecho que o direito da concorrencia, todos os tipos son moito abertos, temos unha encrucijada diabólica, porque os diversos casos aparecen como de un sistema, digamos, mágico, donde os letrados, os advogados, proban de fixarse en un caso anterior para convencer ao juez. Mas, e questo mais é muito importante, uma coisa que diz o tribunal e que diz en estas duas sentencias é que o precedente non vincula a comisión nem a tribunal. Agora estamos de fronte a un sistema absolutamente diabólico, porque se traballamos en un sistema anglosajón do caso por caso, o precedente debería ser vinculante. Mas, se ao mesmo tempo o tribunal dice que os casos precedentes son meras orientações, mas non vinculantes, a inseguridade e a incerteza son exponencialmente alzadas. E Brasil debe tomar nota de que estos son os verdadeiros problemas cando falamos do direito, porque na Unión Europea falta moito para disponer de un sistema, digamos, redondo, claro, seguro, lo cual, en mi opinión, somente se consigue se temos unha unión de 27 estados, 27 como Brasil, 27 estados, somente se habemos una técnica continental de disponer de una verdadeira lei de procedimento administrativo, con todas as súas regras da garantías, da legitimación, da execución, da recursos e así sucesivamente. O caso que estas dúas sentencias
deciden é o seguinte: as compañías telefónicas, como todos os operadores jurídicos, están sometidos a dereito da concorrencia. Hai unha figura do direito da concorrencia que se chama abuso da posición dominante. É un po' complexo de explicar, mas, infine, o abuso é a potencialidade da un operador jurídico de operar, de obrar sem ter conto de os clientes, de os proveedores e de competidores. É un pouco como Gulliver nel paese dos liliputienses. Cada vez que anda, aplasta a un pequenino. A compañía telefónica francesa France Telecom fixo un abuso de posición dominante e foi condenada per o mesmo caso que Deutsche Telekom, a alemana, e que Telefónica, a española, 2 anos depois, a unha cantidad de 10 millóns de euros, 15 millones de dólares, máis ou menos. O abuso consisteva en unha técnica un po' técnico que se chama o estrellamento de margens. Mas non é a minha intenção de explicar a técnica concreta do abuso, mas de fixar-me aos princípios gerais para insistir e recomendar a todos os brasileiros que o camiño europeo non é o camiño de andar, o camiño europeo é un camiño a cambiar. Al ano siguiente, a compañía alemana, Deutsche Telekom, fixo a mesma crime da concorrencia, un estreitamento de margens, e foi condenada a 11 millóns de euros. Mas, questo anno, quando viene a sentenza da Telefónica, condena per un estreitamento de margens a Telefónica a 150 millóns de euros. Repito, Deutsche Telekom, 10 millones, France Telecom, 11 millones, y de repente Telefónica pasa a ser condenada a 150 millones de euros. El mercado de Telefónica era más pequeño, porque en España son 47 millones de habitantes. El mercado alemán era el más grande, que son 80 millones largos, casi 90 de habitantes. Y agora comenzan as preguntas. Primeira pregunta: que sucede con o principio da proporcionalidade? O principio de proporcionalidade está en todas as leis do procedimento administrativo. É un principio xeral do direito público. A Comisión diz que quere facer unha política, non resolver un caso jurídico, mas unha política de concorrencia, e que té a necesidade de, chegado un punto, era el tercero que faceba questa facenda, questa historia, de dar un ejemplo, de facer un exemplo. Na
Tribunal da Justicia é moito importante recordar que non cabe votos particulares. É un sistema fechado. A solución aparece como una solución única. En outros países, España, por exemplo, os tribunais ten a posibilidade de facer votos particulares. Isto é moito importante, porque un voto particular de hoxe pode estar na minoría de hoxe, mas avanzar e sinalar o camiño per o mañá. E moitas veces isto acontece. Moitas veces isto acontece. Como non existen votos particulares, non podemos saber se todos os xuíces da Tribunal Xeral da Unión Europea están de acordo en que o principio de a vinculación dos presidentes non vinculan a comisión, non vinculan ao tribunal. Escuchando a algunos jueces fuera del tribunal, parece que muchos de ellos no están de acuerdo. Por ejemplo, un juez dando una conferencia defiende a lo mejor el principio de vinculación del precedente. Pero no lo sabemos porque no hay votos particulares. Y entonces estas dos sentencias dicen de una manera clara y rotunda que los precedentes no vinculan a la comisión. Si los precedentes no vinculan a la comisión, a consecuencia será a seguinte: o principio de proporcionalidade tampouco vincula a comisión ni ao tribunal. Por qué? O principio de proporcionalidade, que é un principio básico da toda motivación dos casos e das sentenzas, a principio de proporcionalidade pode ser endógeno ou exógeno. Endógeno, quando o juiz mira a unha situación e pensa que na stessa situación la tensione interna da situación é absolutamente desproporcionada. É unha facenda moito difícil de facer, mas o principio de proporcionalidade ten unha outra dimensão, unha dimensão exógena, que é moito máis fácil. É quando teño un presidente e puedo comparar. Cuando puedo comparar uno por uno. Pero para aplicar o principio da proporcionalidade nesta versão exógena, teño que tener moito claro que me vincula o precedente, que debo facer conto do precedente. E debo facer conto do precedente e ir del precedente a motivación per comprobar que é absolutamente racional a decisión que se toma. A racionalidade é un tercer elemento absolutamente fundamental dos principios gerais do procedimento administrativo. O profesor Diogo ha falado conmigo a veces sobre a racionalidade do direito administrativo. Todos sabemos ben que a vida
a vida e anche e també a vida giuridica non è solamente razional. El pasado, el decisado, la historia, son muchos os elementos. Mas, quando uno discute con o poder, e ricordo, o direito administrativo é un direito dal poder, mas ao mesmo tempo é un poder do cidadano frente ao poder. Si queremos avanzar, a única solución é de concentrar en un espacio de racionalidade todas as decisões da administración pública. E a Comisión Europea é unha administración pública. Deben ser racionais, non poden ser, cando falamos de direito, de unha outra maneira, non poden ser meras decisións, sí, porque sí, ou mera política. Eu quero, como na Inquisición, meter a alguien en la hoguera y prenderle fuego. Non sei se me han entendido. No. Cando falamos do poder na súa encontro con os cidadaos, e un terceiro, que o Tribunal da Justicia quiere observar que cosa ha sucedido, tiene que actuar en un espacio de absoluta racionalidade. E a racionalidade quere decir unha motivación coherente. Por tanto, si na Unión Europea os tribunais da Justicia non aceitan que o presidente vincula, comienza a caer toda a cadena de raciocinios para lograr nuestro fin principal, que é a seguridade jurídica. Sen o presidente non se encuentra o principio da proporcionalidade. Sin proporcionalidade no se puede motivar a sentenza. E sen motivación non é racionalidade, é política. É unha invasão da política fecha a través dos mesmos tribunais da justicia. E sin seguridade jurídica que, quero recordar unha vez máis, comienza o presidente, despois proporcionalidade, despois motivación, despois racionalidade. Non existe a confianza legítima, que é un principio que hemos aprendido do direito alemán para asegurar que la palabra do Estado, la palabra da administración, ten un valor que o cidadano pode confiar en ela. En alemán, Hand barge Hand. A mão debe buscar a mão. Puedo leer as consecuencias da esta falta completa de control sobre a Comisión en los mismos párrafos de la sentencia que les he ofrecido a ustedes en mi ponencia. Como consecuencia de no disponer do precedente, o tribunal concluye en una posición de deferencia con a Comisión. O tribunal é deferente con a administración. É deferente quere decir
que entende a discrecionalidade administrativa como liberdade da administración pública para tomar e adoptar as súas decisões. Isto é unha técnica moito antiga, moito perigosa e que confunde a voluntade da administración pública con a voluntade dos particulares, porque a administración é un ente puramente artificial, instrumental, é un ente absolutamente fexo da técnica jurídica no seu proceso decisorio e que carece da liberdade. A liberdade é somente unha virtude das humanos, mas non das entes artificiais. Agora, como consecuencia de não haver una ley do procedimiento administrativo comunitaria europea e como consecuencia de non haver un respeto por o precedente, per motivação e per la razionalidade, la conclusão do tribunal é que quando a Comissão Europeia deve fazer uma apreciação complexa, o tribunal diz no parágrafo 70 desta sentença que les he ofrecido, que o seu control é un control limitado a un po' o quadro genérico exterior, ma que toda a decisão da fondo é unha técnica da liberdade da Comissão Europeia. A Comissão Europeia, en esta sentença, aparece como unha persona física que té voluntad, é unha voluntad incontrolable en sus aspectos de fondo. Esto es directamente un derecho administrativo pre-revolucionario. Y me refiero a la Revolución Francesa de hace casi 3 siglos. É prehistoria. Estamos facendo prehistoria, non estamos facendo futuro. E questo é muito perigoso. É muito perigoso porque a continuação, en esta mesma linha de argumentação, o tribunal entende que a Comissão Europeia defende sempre o interés geral comunitario e que o particular defende un interés, podemos decir, egoísta, particular, contrario al interés general. Si esto es así, si fuera cierto que o particular no defiende interés general cuando lucha contra a administración, la solución sería muito simple. Rechazar siempre y para siempre toda disputa con la administración. ¿Por qué? Si yo soy juez y me dicen este es el interés general o interés general, este es el interés particular, no tengo ninguna duda. ¿Qué está haciendo un interés particular contra el interés general? Fuera interés particular. En ningún caso debería ser discutido. Ma è una grandissima falsedad decir que cuando luchamos nel contenzioso, el particular
somente defende o seu interés. Non é así. Segundo toda a mellor doctrina, está absolutamente probado que ambas partes, a administración e o particular, o sujeto privado, defenden da fronte a juiz o mesmo interés xeral, porque o único argumento que té o particular para luchar contra a administración es decir que o administración ha incumplido con el interés general y ha violado el principio de legalidad. Quiero decir, o particular, o sujeto privado, cuando lucha contra a administración, sempre defende o interés xeral. E defende o interés xeral facendo un contrasto de legalidade entre l'acto administrativo della amministrazione pubblica, neste caso do Comissão Europea, e o principio da legalidade. Esto quiere decir que aquí está la ley, aquí está el acto administrativo. En este contrasto, l'unico argumento que tiene o particular es de decir el acto administrativo non cumpre con el interés general. O interés general sería este. E o juiz que con este argumento podrá decir se o interés xeral del acto administrativo é verdadeiro ou é falso, como está dicendo o particular. Neste caso, se eu digo que a Comissão Europea diz que una multa per un estreitamiento de margens en un mercado, digamos, semejante, de 10 millones, en una segunda es de 11 millones, o interés general es de dar cumplimiento ao principio de legalidade, es decir, é agora o confianza legítima o principio de proporcionalidade exige que que la seguinte multa sia 2, 3, 14 millones máis ou menos, de acordo con circunstancias concretas. Mas non pode decir que rompo o principio de proporcionalidade, rompo o principio de motivación técnica jurídica e confondo a motivación técnica jurídica con una motivación absolutamente política, de política legislativa, diciendo, é política da Comisión de cambiar o estado de cousas. Pódese cambiar o estado de cousas? Sí, sin dúbida. Mas advertendo a todos os agentes e a todos os operadores jurídicos que de aquí en adelante, de aquí a futuro, a nova instrumentación da direito da concorrencia ou del direito que fore, será así e así, mas nunca con un efecto retroactivo. Eu quero decir que ao final e que sería deixar moito claro que as regras de direito son as regras de direito e non son as regras da política. Non podemos continuar con unha invasión da direito por a política. Debemos concretar ese espacio de racionalidade administrativa per concretar todos os grandes principios do direito. Esta lucha por el derecho, al final, é unha lucha
també por os ciudadanos. Porque que fase unha grande compañía con unha multa extraordinaria? Traslada aos precios a multa, socializa a multa, é un castigo, unha punición para todos al final. Existen moitas técnicas, por exemplo, a personalizado das sancións. Debemos pensar que os grandes operadores non deben ser soamente punidos e castigados na conta de resultados, na beneficios, porque socializa as pérdidas. Tamén con as técnicas propias do direito penal debemos comenzar a individuar as sancións e dirigentes que de unha maneira dolosa hacen estos crímenes. Mas, ao mesmo tempo, debemos estar plenamente seguros de que tudo podrá ser explicado da perspectiva do direito, non da perspectiva da política, que o principio da confianza legítima, o principio de proporcionalidade, o principio da motivación racional, o principio de racionalidade administrativa son os mesmos principios con cuales todos ganamos. En questo xogo de ganadores e perdedores, con unha técnica que confonda o direito con a política, todos somos perdedores, excepto os funcionarios da comisión, excepto os funcionarios da administración. E non hemos hecho toda una técnica de control para acabar dando poder a quienes xa tienen poder. É unha técnica do direito, do equilibrio, do racionalidade, os ingleses dicen leveling the playing field, de nivelar o campo de xogo. Por tanto, debemos, según entiendo, cambiar este estado de cosas. E mis conclusiones serían: a primeira, que é absolutamente necesario en grandes espazos públicos, Brasil, con 27 estados, provincias, ¿no? Como a Unión Europea, é unha casualidade, son 27, debemos de haber unha lei geral do procedimento con unha técnica de claras garantías que ao mesmo tempo controlen a administración pública. Unha técnica continental, non unha técnica anglosajona. A técnica anglosajona é unha técnica que é como direi en español, cazador detrás de la lebre, porque nunca puede alcanzarla. En la técnica anglosajona encontramos, por exemplo, o principio de audiencia de hearing B, é un principio que agora comienza a incorporarse a acervo comunitario. E depois, unha segunda, que acceso a documentación, e despois unha terceira, despois unha cuarta, e así sucesivamente. E además, en esta técnica, como eu o dixo, do Tribunal de Justicia, sin vinculación rígida do precedente. Non é a fórmula, pero grandes espazos como Brasil ou Unión Europea temos que tener unha mentalidade absolutamente continental en este aspecto. Sí. Segundo, o interés xeral é un interés que está absolutamente vinculado a la lei. La interpretación final corresponde a un juiz. Mas, cuando un particular, un sujeto privado, discute e lucha contra a administración, tamén defende interés xeral. E, en tercer lugar, para concluir, para acabar, decir que
el gran desafío del derecho regulatorio, del derecho de competencia, concurrencia, desafío, reto, del derecho regulatorio, derecho de la concurrencia, en grandes espacios como Brasil, que é un continente, ou Unión Europea, é un tema que debe estar en unha outra palestra. Incorporar aos consumidores a estas técnicas que agora non tengo tempo de concluir. Moitas gracias. Entrego este libro que he publicado al Instituto y está a su disposición. Aquí tengo dicho lo que he contado aquí también. Após essa brilhante palestra do nosso professor José Eugênio Soriano, em que ele abordou o tema de uma forma extremamente pragmática, colocando dois casos, duas sentenças, em que o princípio da proporcionalidade foi flagrantemente ofendido. O professor, de forma brilhante, iniciou a palestra dele tratando sobre a crise do Estado de Direito da União Europeia, já que, tanto em relação ao princípio da separação dos poderes, quanto à técnica de decidir sem efeito precedente, de uma forma totalmente fora do direito anglo-saxão, o professor faz, então, essa crítica de que é necessária trazer para a União Europeia a técnica dos precedentes e, principalmente, critica a ausência de uma lei geral do processo administrativo. Lei geral essa que, no Brasil, começamos a partir de 99, com a Lei 9784 de 99. Temos, então, aqui no Brasil, essa Lei Geral do Procedimento Administrativo, tão criticada pelo professor Soriano dentro do tema. O professor aborda o aspecto de que a Lei Geral do Procedimento serve muito mais como garantia para os administrados e a sua ausência traz essa ofensa, essa ausência ao devido processo legal, traz uma insegurança jurídica que também é fato gerador da crise econômica europeia, já que as decisões são totalmente fora de paradigmas, fora do princípio da razoabilidade, trazendo, então, insegurança jurídica dentro do sistema econômico europeu, como um dos fatores também para essa crise. Aborda, então, deu duas decisões, duas sentenças, relacionadas ao direito de concorrência, cita a Companhia Telefônica Francesa, que sofreu, por problemas de abuso de posição dominante, sofreu uma sanção pecuniária de 150 milhões, enquanto que a Companhia Telefônica Alemã sofreu, num caso análogo, uma sanção pecuniária de 11 milhões de euros, uma diferença entre 150 milhões e 11 milhões de euros, e aí aborda de uma maneira extremamente pragmática, como eu coloquei, a ofensa ao princípio da proporcionalidade. Traz para nós, em relação a esse princípio da proporcionalidade, a importância da motivação. Também critica que não há votos autônomos dos julgadores. Ou seja, não há como, em relação a alguns votos divergentes, haver uma mutação da jurisprudência. Cita novamente que esses precedentes não vinculam. E aborda o princípio da proporcionalidade, se presente, faz com que as decisões se tornem vinculantes. O professor, basicamente, finaliza a sua palestra criticando a ótica como essas decisões são tomadas dentro de um sistema, dentro de uma visão judicante, em que há um sofisma dos órgãos julgadores, já que, para eles, o particular em litígio com a administração pública defende interesse individual, egoísta, enquanto que a administração pública haveria uma presunção de defender o interesse geral em face do princípio da legalidade. No fundo, trata aqui sobre o velho interesse público primário e secundário. O professor finaliza a sua palestra colocando, então,
que as decisões não podem ser políticas e que esse tipo de ofensa à proporcionalidade só faz socializar a multa e coloca, então, o direito administrativo numa visão contemporânea de que esse direito não pode servir apenas para legitimar as decisões do poder, mas também deve servir como instrumento de garantia para os cidadãos, para os administrados, e dentro dessa ótica, o princípio da razoabilidade e da proporcionalidade, junto com a motivação, seriam fundamentais caso houvesse uma lei geral do processo administrativo no continente europeu. Então, queria, fazendo apenas esse resumo dessa palestra, cumprimentar o professor, eu que sou juiz federal, porque, com certeza, sua palestra vem enriquecer a minha judicatura, ainda para o futuro, e realmente foi de extremamente importância, não só para mim, mas com certeza para todo o público presente, e cumprimento o professor Fábio Medina pela escolha desse brilhante palestrante que nós acabamos de ouvir.